Bom, estamos iniciando. Boa noite a todos. Nós estamos iniciando agora um novo ciclo, né, de nossos debates, né, com o cidadão aqui na Rádio Professor Global, e esse ciclo que nós estamos iniciando vai se chamar Física Cidadã. Física Cidadã, porque é um esforço que nós estamos fazendo de trazer ao máximo, né, a física para o debate, a física para o cidadão não iniciado, para o cidadão interessado. E quem for estudante de física, pode ser que aproveite alguma coisa pode ser nova, mas, sobretudo, nós estamos atingindo o cidadão, aquela pessoa que se interessa por notícias científicas, notícias políticas, cidadania, projetos nacionais. Então, esse é o esforço, trazer o debate da ciência e para a física dentro de uma forma inclusiva, não só fazer um debate de conteúdo, né, mostrando as teorias e falando dos aspectos mais técnicos, mas tentando motivar a importância da ciência, compartilhar com o cidadão a importância da ciência. Quando eu digo ciência, eu sempre reafirmo isso aqui nas nossas discussões. Ciência significa conhecimento em geral, né? Todas as ciências, todas as formas de conhecimento científico, né? Seja nas ciências exatas, nas ciências naturais, nas ciências da vida, nas ciências humanas, nas ciências sociais, nas artes. Estou falando de conhecimento. Então, é importante a gente incluir o cidadão. E um outro ponto, no Brasil, né, como, na verdade, no mundo todo, a parte pesada, né, o grande aporte da pesquisa científica vem de verba estatal, mesmo nos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos, a gente lê os trabalhos científicos de lá, tem sempre a referência ao projeto que é bancado pelo Estado, o professor recebe o seu salário, muitas vezes, de forma privada, pela universidade. Porém, o apoio à ciência, os fundos para a ciência são estatais. Então, por que eu estou colocando isso? Porque a ciência é, em grande parte, bancada pelos tributos que incorrem sobre a população. Então, nada mais justo do que nós compartilharmos com a população o que nós fazemos, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Quando eu falo de nossas dificuldades, eu não estou falando de dificuldade que é falta de verba, falta de apoio à pesquisa. Isso também pode existir em determinadas épocas. Em épocas isso está melhor, em outras épocas isso está pior. Eu estou falando da própria dificuldade intelectual. A ciência nos coloca frente a frente com as nossas limitações intelectuais, com as nossas limitações de conhecimento. Por isso que a ciência é um grande compartilhamento. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos nos unir, e nós precisamos nos unir ao cidadão, para que o cidadão saiba o que está acontecendo e ele se sinta parte também integrada desse processo. A ciência é feita com o cidadão banca grande parte da ciência. Então, é muito importante nós prestarmos conta daquilo que nós fazemos, como eu já expliquei, das nossas dificuldades no sentido intelectual da palavra, não no sentido financeiro. Também, em certos momentos, né, há grandes dificuldades financeiras, mas nós estamos falando da ciência, então, como um ato, né, em prol da humanidade, e por isso o cidadão é parte primordial. Vamos dizer, leading role, né, como a gente diz, tão papel principal, né, quanto nós que fazemos ciência. Nós não somos os papéis principais e o cidadão é coadjuvante, não. Todos nós tocamos juntos, fazemos o mesmo papel no desenvolvimento da ciência. O cidadão apoiando da sua forma e nós prestando conta do trabalho que nós fazemos, daquilo que é o nosso trabalho, daquilo que é o nosso dia a dia, daquilo que está por ser alcançado, quais são as perspectivas, né, que a ciência trabalha sempre com perspectivas de longo prazo. A gente hoje mesmo vai falar de resultados científicos que levaram mais de 100 anos para serem comprovados, mas a força da ciência está muitas vezes em saber que aquele resultado, mesmo ainda não provado, ele é um resultado que virá a ser provado numa certa época, com mais tecnologia disponível, tecnologia essa gerada por essa própria ciência que às vezes ainda não foi 100% certificada. Então, é complexo, né, o processo científico, mas
não é complexo de explicar, né? A vida em si é complexa, né? Então, o processo científico pode ser complexo, mas o nosso papel aqui é nós tentarmos um pouco abordar essa discussão e mostrar para a população que nós podemos seguir juntos, né? E o processo científico é complicado para nós mesmos, como vai ficar, espero que fique claro nesse conjunto de lives que a gente vai fazer sobre física cidadã. Hoje é a primeira, nós vamos falar das teorias científicas em geral. Explico antecipadamente que eu vou citar teorias científicas que não são da minha área e, portanto, eu não domino. E vai haver, na minha lista, essa é uma lista pessoal, essa não é uma lista adotada mundialmente. Outras pessoas verão outras teorias científicas que eu não estou abordando aqui. Eu estou abordando teorias mais gerais. Claro que dentro de cada área do conhecimento, dentro da física, da matemática, da química, da biologia, das ciências sociais, das ciências humanas, dentro da psicologia, dentro das artes, há muitas outras teorias, né, que não estão sendo citadas aqui. Eu estou citando grandes marcos, e é uma escolha minha. Outras pessoas poderiam citar outras teorias científicas, e aqui vai haver um pouquinho mais de presença da física, porque como é a minha área, é aquilo que eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade. E também, com isso, mostrar como essas teorias da física, por aparentemente estarem muito distantes de nós, na prática, elas estão presentes em muitos momentos da nossa vida. Basta se pegar um celular, basta se acessar a internet, basta se ir a um consultório ou a um laboratório médico para fazer uma tomografia e muitos outros momentos, né? Essas teorias que aparentemente estão muito distantes da nossa realidade do dia a dia, elas estão presentes. Quando a gente coloca a mão no bolso, a gente já está acessando uma teoria científica, indiretamente, obviamente. Então, eu queria só chamar a atenção para isso. Essa lista que eu vou apresentar é uma lista que eu preparei um pouco ao longo das discussões que eu já fiz em outras semanas da física, em algumas universidades. Claro que isso aí é mutável com o tempo eu posso incluir outras, mas no momento eu acho que essas são teorias que podem mostrar para o cidadão o quanto a ciência está presente em nossa vida e com muita antecipação. Algo que foi feito há quase 200 anos é perene no nosso dia a dia e para o nosso bem-estar. Então, essa é mais ou menos a ideia, né, desse ciclo aqui que nós estamos chamando de Física Cidadã. Aí eu vou pedir agora ao nosso colega Geu a gentileza de tirar a minha imagem do ar e colocar os slides que eu produzi para ficar mais fácil se seguir. E aí vamos ficar agora só no áudio. Então está lá o título, Física Cidadã é o ciclo. E o cidadão e as teorias científicas vai ser o encontro 1, o encontro de hoje. Do significado às aplicações. Quer dizer, a teoria científica ela pode nascer sem uma perspectiva de aplicação de curto prazo e de médio prazo, mas ela nasce cheia, plena de significado para o conhecimento humano. Então, esse é o título da nossa reunião de hoje. Vamos passando, então, por gentileza, Geu. Então, primeiro slide. Nós falamos muito a palavra teoria. Hoje a gente fala até teoria conspiratória, né? Então, a palavra teoria, ela hoje tem um significado muito popularizado. E a teoria é um corpo do conhecimento, né? Um corpo epistemológico, né? Epistemológico significa do conhecimento, epistemologia é o estudo do conhecimento, né? Então, a teoria vamos dizer assim, é um complexo epistemológico que tem muitas fases, mas a gente popularmente fala, eu tenho uma teoria para isso. Então, quando a gente fala que tem uma versão para um certo fato, a gente já se apropriou da palavra teoria, o que eu acho muito bom. Não vamos ficar aqui fazendo cerceamento semântico, né, que teoria é uma palavra muito nobre, não pode ser usada. Não vamos usar a palavra teoria, né, no significado de que eu tenho uma versão para os fatos, eu tenho um olhar. Claro que, tendo ideia de que é a teoria no seu sentido mais popular, no seu sentido mais senso comum.
Mas é importante que as pessoas usem essas palavras. Agora, existe dentro da ciência uma diferença marcante entre o que é um modelo científico, um modelo matemático e uma teoria científica. A teoria é algo muito mais completo, é algo muito mais, não digo complexo, eu digo mais completo e com mais etapas do que o modelo. O modelo é, vamos dizer assim, um primeiro momento. A elaboração de modelos, né, trabalhando-se com modelos, a gente pode vir a construir uma teoria. Então, o modelo é uma construção científica, geralmente um modelo matemático, mas pode não necessariamente ser um modelo só matemático, pode ser um modelo da biologia. Um modelo é uma forma que nós buscamos, dentro do método científico, de descrever e tentar compreender uma certa situação da natureza. Pode ser num sistema biológico, pode ser num sistema geológico, pode ser num fato histórico. Então, nós criamos um modelo, né? Um primeiro momento para tentar interpretar aquele fato e transformar aquele fato para uma linguagem científica. A teoria é algo mais abrangente. A teoria ela tem um domínio muito mais amplo e a teoria faz previsões. Uma boa teoria ela tem que fazer previsões, se possível, de longo alcance. O modelo ele é uma coisa mais imediatista. Ele trata mais daquele fenômeno, ele concentra, foca num dado fenômeno e se limita a esse fenômeno. Não necessariamente ele precisa, a partir daquele fenômeno, prever novos fenômenos. Pode também, mas a ideia do modelo é que ele sirva, é quase que um expediente científico, né, que usamos para descrever situações especiais. Então, o modelo é algo que depende, né, quer dizer, depende da situação que eu estou estudando. A teoria é muito mais abrangente, ela é geral. Ela deve envolver diferentes situações. Ela pode partir de uma situação, ela pode partir, inclusive, de um modelo, aperfeiçoar esse modelo, introduzir aspectos mais matemáticos e se chegar e fazer uma série de predições, né, do que pode vir a acontecer a partir daqueles fatos que foram o início da nossa discussão. Então, a teoria é um corpo muito mais elaborado, mais completo. Então, o que é formular uma teoria? A formulação de uma teoria pode levar décadas. Nós temos teorias que estão em constante elaboração. Por exemplo, todo cidadão, ou de longe ou de perto, conhece ou já ouviu falar na teoria do Big Bang. Então, a teoria do Big Bang não é uma teoria finalizada. É uma teoria que vem sendo construída desde a década de 20, com as primeiras observações cosmológicas. Então, a teoria do Big Bang é uma teoria, é um corpo, né, em evolução, mas é uma teoria que já fez boas previsões, que foram verificadas e vai incorporando novos modelos, novos fenômenos. Então, a teoria não necessariamente é um pacote fechado que a ciência oferece para o homem, para a sociedade. É um corpo aberto, né? Ela parte, mas ela pode sempre ser aperfeiçoada. E as teorias podem chegar no seu limite. Uma teoria pode chegar ao máximo dela, a partir daquele máximo ela não dá mais nada. E aí tem que chegar uma nova teoria que vai ter como ponto de partida o final de uma outra teoria. Então, as teorias elas vão se encaixando. Nós vamos falar sobre isso aqui quando eu especificar algumas das teorias importantes, sobretudo da física. Mas essa é a ideia de uma teoria. Uma teoria ela tem um ponto de partida e tem um ponto máximo que ela pode atingir. Ela não é infinita ela não é plena no seu resultado. Ela chega a um ponto que diz, bom, a minha teoria, ela aqui já não se aplica mais. Ela tem, vamos dizer, um limite de validade, um limite de aplicabilidade. A partir daquele limite, uma nova teoria tem que ser construída que complemente a primeira. Por quê? Porque toda teoria ela é baseada em algumas premissas que os autores ou o autor dessa teoria coloca como pontos de partida e que não são provados. Então, a teoria ela parte de premissas, de pressupostos simples, a partir dos quais nós vamos construir um saber. Então, o que é importante da teoria é perceber que o formulador, ou os seus formuladores, eles vão trazer pressupostos. Eles vão trazer o que a gente chama de postulados. Você postula, você não prova, mas você diz, eu parto disso como sendo uma verdade.
E aí, esses pressupostos, eles vêm embutidos de alguma subjetividade, que pode estar baseada, geralmente está baseada na filosofia. Por isso a filosofia é tão importante para todas as ciências, porque a filosofia nos ajuda a construir uma visão de mundo. E aí nós trazemos essas visões de mundo, os grandes autores, Einstein, por exemplo, Newton, estou falando de autores da física, ou outros autores, como, por exemplo, teoria da informação, o Claude Shannon. Né? Então, o Shannon, quando ele faz a teoria da informação, ele vem trazendo consigo pressupostos filosóficos do conhecimento dele, e você traz isso para a tua teoria. Então, uma teoria, ela parte de pressupostos. Então, se um dos teus pressupostos não se aplica em certas situações, então a tua teoria é limitada e não consegue incorporar aquelas situações. Então é importante também, assim, o cidadão perceber que uma teoria, por mais complexa que ela seja, por mais, vamos dizer, premiada até com prêmios Nobel que essa teoria seja, ela é limitada. E nós vamos falar de uma teoria hoje, não vamos falar, vou citá-la hoje, mas vamos trabalhá-la com mais vigor nos próximos encontros, uma grande teoria da física chamada o modelo padrão das interações fundamentais, ou o modelo padrão da física de partículas. Essa teoria, ela gerou 23 prêmios Nobel até hoje, desde o início da sua elaboração, nos anos 20, e ela vem sendo construída, foi sendo construída com mais vigor até os anos 70. Então, essa teoria levou 50, quase 60 anos para ser formulada, foi vencedora de 23 prêmios Nobel ao longo da sua elaboração, e mesmo depois, mais recentemente, na década de 2000, agora no início do século XXI, nós tivemos 2 prêmios Nobel fortes aplicados, né, dados a formuladores do modelo padrão, mas essa teoria é limitada, e a gente sabe que ela é muito limitada. Por exemplo, quem já ouviu falar da teoria de cordas, por exemplo, a teoria de cordas é uma teoria que tenta suprir as dificuldades e as limitações do modelo padrão. Então, o que é importante é perceber que o bom da ciência é justamente isso, nada é finalizado. Tudo é o início, nós estamos sempre trabalhando com o início, o que nos obriga sempre, é importante, né? A física e a ciência em geral, o conhecimento nos coloca sempre de joelhos, né? Nós estamos sempre aprendendo coisas e nos colocando de uma situação de grande humildade frente à natureza. Bom, então isso aí foi o primeiro item, só deu uma paradinha porque eu pensei que tivesse tido algum problema na conexão, mas eu creio que não. Então, como é que a gente começa a pensar num modelo matemático, num modelo científico ou numa teoria? Primeiro, a gente tem que identificar uma questão. Tem que aparecer um problema sobre o qual o pesquisador, o professor, digamos, a pessoa que está fazendo pesquisa vai se debruçar sobre uma questão, né, que é compreender essa questão e compreender essa questão dentro de um contexto mais amplo em que essa questão apareça. Esse é o ponto de partida para um modelo ou para uma teoria. Algo que não seja ainda conhecido muito bem, cuja descrição, cuja compreensão não seja clara, e esse é o ponto de partida para uma grande pesquisa. Na formulação dos modelos e das teorias, nós temos contribuições periféricas, ou seja, aquela contribuição que um pesquisador faz, ele faz um artigo científico, tenta dar a sua contribuição para aquela área, pode ser uma contribuição pequena, mas são contribuições que vão se somando. O que é importante é que não existe, em geral, uma teoria não é feita por aquele cara que pensou tudo, que amanheceu e gritou eureka, né? Achei, não. A teoria e o modelo ele é formulado. Alguém pode ter uma ideia de partida, identificar a questão, e muitas pessoas vão trabalhando, publicando seus artigos nas revistas científicas, nas conferências, né, nos workshops. Então, vamos apresentando as nossas contribuições, que podem ser periféricas, né, substantivas ou centrais, quer dizer, aquelas questões centrais, aquelas grandes contribuições que geralmente são aqueles formuladores que até, por exemplo, ganham o prêmio Nobel, quando ele traz aquela contribuição central, aquele seu artigo foi fundamental para o desenvolvimento daquela teoria ou daquele modelo. Então, essas são as contribuições centrais substantivas, mas nada impede
de nós, eu me coloco também na infantaria da ciência, nós da infantaria, fazemos as nossas contribuições pequenas daqui, pequenas dali, vamos somando pesquisadores do Brasil, da China, do Japão, da Rússia, dos Estados Unidos, da Europa, e outros países da América Latina, vamos todos fazendo as nossas contribuições, publicando nas revistas científicas, comunicando nossos resultados em conferências, em workshops, em encontros, né, tópicos, ou trocando correspondência pela internet, por e-mail, com outros pesquisadores, vamos fazendo as nossas contribuições, isso tudo vai se avolumando para o desenvolvimento de uma teoria. Então, nós estamos trabalhando, o pesquisador, ele se coloca dentro de uma teoria, ele tem que pensar com as linhas daquela teoria. Um pesquisador pode trabalhar em duas teorias diferentes. Para uma teoria, ele vai usar um pensamento. Para outra teoria, ele vai abordar aquele assunto de outra forma. É como se falasse duas línguas diversas. Por exemplo, nós podemos fazer uma construção mental falando em português, ou falando em inglês, ou falando em chinês. Nós estamos falando da mesma coisa, mas eu tenho que me colocar dentro do contexto da língua portuguesa, ou do contexto da língua inglesa, ou do contexto da língua chinesa. Então, quando um autor trabalha, ele vai abordar um assunto, ele pode abordar esse assunto do ponto de vista de teorias que podem até ser conflitantes. Então, para cada teoria que ele vai, para cada abordagem que ele vai fazer do mesmo assunto em diferentes teorias, ele tem que obedecer aos cânones, ou seja, às regras, ao regramento que aquela teoria nos dá. A teoria nos dá uma série de instruções, ela nos dá um protocolo. E você tem que trabalhar dentro daquele protocolo. Então, você tem que fazer a leitura daquele protocolo, a compreensão daquele protocolo, e desenvolver as suas ideias dentro daquela teoria. Então, isso é importante. É como se você se colocasse, né, dentro de uma orquestra, você está lendo uma partitura. Então, o autor já pensou algumas coisas e você vai se colocar para ler aquela obra e aí construir agora, fazer, vamos dizer, a tua improvisação em cima daquele tema. Então, a teoria é isso, né? Ela é sempre algo em construção e algo que depende da construção de muitas pessoas. Existem, certo, a teoria de Newton, a teoria de Einstein, a teoria de Shannon, a teoria de Maxwell, a teoria de Lavoisier, a teoria de Copérnico. Então, geralmente existem esses nomes centrais, né? Porque são aquelas pessoas que deram a contribuição máxima para aquela teoria, as contribuições mais significativas, e às vezes foram os lançadores da ideia, quem quebrou um preconceito, né? Por exemplo, a teoria de Copérnico sobre o modelo heliocêntrico, ela rompe com o geocentrismo, deixa de ser a Terra o centro do universo e se coloca o Sol como centro. Então, é uma ruptura forte, você sai do geocentrismo para o heliocentrismo. Quem fez isso foi Copérnico. Agora, muitos outros cientistas, muitos outros pesquisadores trabalharam nessa teoria, mas quem gerou, quem deu ignição ao processo foi o Copérnico. Então, a gente fala a teoria heliocêntrica de Copérnico, por exemplo. Bom, a comunicação científica é muito importante porque é o que eu falei. Precisamos publicar os nossos resultados nas revistas científicas, ouvir as críticas da comunidade, receber o contraditório. Os artigos científicos publicados nas revistas, eles são mandados para o editor da revista, ou para os editores passam para um corpo de avaliadores. Então, o teu artigo vai ser avaliado por uma pessoa anônima, duas, às vezes, três pessoas. Tem revistas que colocam na mão de um avaliador, de dois ou de três avaliadores diferentes. Cada avaliador vai fazer a sua leitura e vai dar o seu parecer. Esse parecer, então, volta para os autores. O artigo pode ser aceito por um e rejeitado por outro, ou aceito com críticas condicionalmente por outro parecerista, por outro avaliador. E aí você tem que ficar nesse processo, né, de discussão com a revista, que pode levar alguns meses, ou pode levar até um ano. Então, não é que você faz o artigo científico e joga na internet, não. Você tem os repositórios de artigos científicos, mas mesmo ali existe uma pré-seleção, não é qualquer coisa. Mas quando você manda para uma revista, o critério de avaliação é muito mais forte. As revistas têm fatores de impacto,
Quer dizer, tem revistas que são muito exigentes, porque são revistas muito, como, por exemplo, todo mundo agora com a pandemia, os artigos de medicina são publicados, por exemplo, na Nature, na Science, na New England Journal of Medicine. Então, são revistas de alto parâmetro de impacto, chama-se fator de impacto. São revistas muito conceituadas, prestigiosas. E agora existe um outro índice também, que não é só o fator de impacto, é o SJR, que é o Scientific Journal Rank. Agora as revistas são também avaliadas pelo próprio prestígio. Então, quando o teu artigo científico sai numa revista, para o teu relatório científico, para o teu relatório, essa revista, você comunica que teu artigo foi aceito naquela revista, você lança isso no teu relatório, mas aquela revista ela já vem também com o seu fator de impacto. Então, as agências que bancam a pesquisa, que dão fundos para a pesquisa, elas vão olhar, esse pesquisador tem vários artigos publicados em revistas prestigiosas, ou em revistas menos prestigiosas. Então, isso vai também gerando em você um impacto na tua pesquisa. Eu estou colocando isso porque a gente é julgado o tempo todo. Não é que você faz um artigo, faz aquilo que te dá na cabeça e lança, não. Você passa por um critério de filtragem muito grande por parte das revistas, e às vezes, isso é importante colocar também, se você tem uma ideia científica boa, que combate uma grande teoria vigente, existem as teorias hegemônicas. Então, na física, por exemplo, esse modelo padrão, do qual eu vou falar no próximo encontro, esse modelo é um modelo muito forte. É quase que, vamos dizer assim, um modelo, colocando assim em termos, talvez para o cidadão entender mais, é um modelo capitalista. Então, você combater o capital, combater o sistema financeiro, não é fácil. E dentro da ciência também, você fazer um artigo científico que vai de encontro, que vai contra uma grande teoria, as revistas têm dificuldade de aceitar, porque os pareceristas, os avaliadores, eles também têm suas convicções de que aquela teoria hegemônica é a melhor. Como pode esse artigo querer criticar ou querer derrubar aquela teoria? Então, isso existe na ciência, mas isso faz parte do julgamento. E quem faz esses artigos que contradizem as grandes teorias sabem que estão indo para essa luta, vão ter que enfrentar essa batalha, faz parte do jogo da ciência. Então é preciso desenvolver, vamos dizer assim, musculatura intelectual, musculatura psicológica, para também fazer esse enfrentamento, porque um cientista, um pesquisador, um professor pesquisador, que não tenha seus artigos publicados em boas revistas, ele começa a sofrer sanção na hora de ganhar projeto. Se ele manda um projeto para o CNPq, para a CAPES, para a FAPERJ, para a FAPESP, para a FINEP, para os órgãos financiadores de pesquisa, o currículo é muito importante, o currículo do pesquisador e da sua equipe, e os trabalhos publicados também. E esses trabalhos são publicados em boas revistas ou não? Isso também já conta, não é qualquer revista. E depois, se você não consegue publicar os seus artigos, você fica com uma avaliação curricular comprometida. E aí você pode não ganhar projetos, pode não ser promovido, pode não, por exemplo, passar num concurso para professor universitário. Então, a vida, ela nos coloca em julgamento o tempo todo. É importante que o cidadão saiba disso. E isso faz parte do trabalho, ninguém está aqui reclamando disso. Nós estamos apenas abrindo uma situação que muitas vezes não fica clara para o cidadão que não está dentro do jogo da ciência ou dentro do mundo acadêmico, né? Todos nós, todos os colegas da Fiocruz, todos os colegas do Butantan e de outros institutos de pesquisa, das universidades, todos nós somos julgados pelos nossos pares anônimos. O julgamento é anônimo, você não sabe quem está te julgando. Então, inclusive, quando nós mandamos um artigo para uma revista, a gente tem que mostrar que a gente não tem nenhum jogo de interesse, a gente tem que assinar alguns termos de compromisso. Então, é um processo assim, delicado, é um processo não banal, não trivial, é um processo que requer meses. Você tem um artigo feito e ter esse artigo publicado numa boa revista, isso pode levar alguns meses ou até mais de um ano. Tem revistas que são muito exigentes e que têm um tempo muito longo para publicar o seu artigo. Então, quando o seu artigo é publicado naquela revista, muitas coisas já aconteceram naquela área em que você está publicando. Então, não é uma coisa óbvia e imediata. Eu estou colocando isso porque a construção da teoria ela passa por esse processo. Pelo processo é fundamental a chamada comunicação científica. Para isso existem as boas revistas científicas, para isso existem as conferências,
os encontros de tópico, os workshops, as palestras, os seminários, você vai apresentar o teu trabalho numa universidade ou noutra universidade, então você tem que fazer aquela expedição meio mercadológica para vender o teu produto científico, né? E ser sujeito às críticas, aos debates durante a tua palestra, na conferência, ou no seminário, no que for. Mas você está sempre sendo julgado. E é isso que a gente quer. A crítica é muito importante, né? Nós da ciência não somos lacradores. Nenhum de nós acha legal a lacração. A lacração é a última coisa que a gente quer. O que a gente quer é a crítica e o debate civilizado. Eu sou contra a tua ideia, eu sou teu amigo, mas eu acho a tua ideia não viável. Eu acho que você está abrindo uma linha de pesquisa que não é interessante, que peca por isso, eu não concordo com o que você está fazendo, mesmo que você esteja fazendo e demonstrando matematicamente, você pode dizer, mas mesmo que você esteja fazendo isso de uma forma matematicamente correta, isso pode não ter correlação com aquilo que você está estudando. Então, a crítica existe e ela é fundamental. Sem a crítica, a ciência não se constitui. E tudo que a gente quer em ciência é tudo, menos lacração. O cara que tem a verdade final, que dá a palavra final, que falou e disse, não, isso não existe em ciência. O que a gente fala, o que a gente faz o tempo todo é se confrontar. Claro que urbanamente, civilizadamente. Então, isso entra a questão da competitividade e da cooperação. Os grupos de cooperação competem. Por exemplo, nós estamos vendo agora a questão das vacinas, da pandemia, né, a vacina da Covid-19. Então, nós estamos vendo grupos, né, com diferentes modelos de vacina, Oxford, a vacina chinesa, tem hoje, né, até essa semana que passou, essa semana que terminou, dia 31 de julho, eram 166 vacinas sendo estudadas, algumas já em fase avançada, fase 3 de teste no mundo. E essas vacinas, elas são produtos de cooperação, China, Brasil, Itália, Estados Unidos e assim vai. E elas competem entre si. Então, a ciência ela tem também um jogo competitivo que é um jogo competitivo que, em princípio, é saudável, né? Porque ele não é um jogo de competitividade individualizada, é a competitividade dentro da cooperatividade. Então, faz parte do jogo da ciência. Quem faz primeiro, quem faz melhor, e aí o crédito é dado, né? Ninguém vai dizer, o cara que fez primeiro acabou e vou atacar porque ele foi melhor. Não, nós vamos absorver aquilo que ele fez que foi o melhor. Então, a ciência depende muito, sobretudo, da cooperação. E a competitividade é uma competitividade saudável no momento em que a competitividade maior que a ciência nos traz é nós competirmos com nós mesmos. Eu vou competir com as minhas limitações, que eu conheço. Eu vou tentar competir com elas e vencê-las. Então, a competitividade, né, contra as nossas limitações, mas isso aí é colocado a serviço da cooperação. Então, o que eu não sei bem, o meu colega sabe, o que ele não sabe bem, eu posso saber, e assim a gente forma uma rede de cooperação em que nós complementamos os nossos saberes, aliamos os nossos saberes para poder fazer a ciência avançar. Então, a competitividade ela vai ocorrer entre grandes grupos, né? Mas isso já pressupõe o abandono da individualidade. Ageu, por gentileza, você pode mudar de slide. Vamos começar a falar um pouco, hoje eu vou só citar, e na semana que vem eu vou começar a falar de algumas delas, que eu não, praticamente quase todas são fora da minha área, eu não tenho autoridade para falar de nenhuma delas. Estou citando. Então, vamos pensar um pouco a partir dos grandes descobrimentos, vamos dizer, a partir de 1500, né? Que foi depois da queda de Constantinopla, quando a gente já começa a falar num mundo a caminho da modernidade que se consolida depois com a Revolução Francesa. Então, em 1543, mais ou menos, se eu não me engano, 1543, é século XVI, Copérnico lança a teoria heliocêntrica. Ele termina com o geocentrismo e passa para o heliocentrismo. Então, deixa de ser a Terra o centro e passa a ser o Sol. Isso é uma mudança radical. Vamos imaginar como a sociedade... Na época, a população não participava muito disso, porque a imprensa estava surgindo, mas o mundo acadêmico, o mundo científico, a religião, a igreja interferia muito nesses processos. Então, foi um momento muito dramático para esse autor dizer, não é, a Terra não é o centro, quem é o centro é o Sol. Então,
essa teoria heliocêntrica, né, de 1543, mais ou menos, 45, é uma grande teoria da humanidade, porque ela fez uma ruptura, né? O que é importante de uma grande teoria é ela também, a teoria, ela não aperfeiçoa muito uma ideia, ela rompe com uma ideia existente e ela gera essa ruptura que nós chamamos de corte epistemológico, que é o corte do conhecimento, e você parte para uma outra visão de mundo. Você deixa de ser a Terra o centro e passa a ser o Sol. É um corte radical. E aí você cria uma nova teoria. Então, uma boa teoria, uma grande teoria, ela deve partir sempre daquilo que nós chamamos de um novo paradigma. Aliás, para os que estão seguindo, um excelente livro para ser contemplado, para ser lido, compreendido, é A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. Kuhn se escreve K-U-H-N, N de Nápoles. Thomas Kuhn. Esse livro é excelente, pode ser buscado na internet, né? A gente pode rapar ele na internet, mas é um livro que vale a pena ser lido. A linguagem dele é acessível, chama A Estrutura das Revoluções Científicas. E no capítulo 3 ele discute muito bem a questão do paradigma. O paradigma é uma forma muito arraigada de pensar, e você, quando rompe com um paradigma, para você quebra um conceito que era muito já introjetado no conhecimento, e você parte para uma ideia radicalmente diferente, você rompe com esse paradigma, então você constrói uma nova teoria a partir de um novo paradigma. Então, teoria heliocêntrica foi uma grande teoria já no século XVI, em torno entre 1540 e 1550. Depois veio a teoria newtoniana da gravitação. Isaac Newton, né, o famoso Newton, dos chamados 3 princípios de Newton, né, das 3 leis de Newton. Isaac Newton, em 1687, ele lança o seu livro Os Principia, que é justamente baseado nas 3 chamadas leis da mecânica. Então, Newton estipula 3 princípios, né? É o que a gente falou da teoria. Ele se baseia em 3 princípios. Primeiro princípio, o princípio da inércia. Ele introduz a ideia de que todo objeto ele reage à sua mudança de movimento. Eu estou parado, se alguém me empurra, né? Se o ônibus freia, né? Então, vamos dizer, eu estou dentro de um automóvel, dentro de um ônibus, andando com velocidade. De repente, esse ônibus dá uma freada brusca. Qual é a minha tendência? É continuar andando para frente. Mas o ônibus parou, o que faz? Eu jogo para frente. Quer dizer, quando o ônibus dá aquela freada, todo mundo que não está se segurando pode cair para frente, porque é a lei da inércia. A pessoa estava num estado de movimento, o ônibus freou bruscamente, ou seja, houve uma mudança de movimento, a tua tendência é continuar no movimento. Como o movimento do ônibus foi interrompido, o teu corpo é jogado para frente. E se o ônibus acelera repentinamente, teu corpo é jogado para trás, você com as costas pressiona a cadeira do ônibus. É a lei da inércia. Então, Newton lançou essa ideia. Lançou a primeira lei de Newton, ou o chamado princípio, que é o princípio da inércia. Depois, ele lança o segundo princípio, que é a relação entre força e aceleração, não vou ficar falando aqui, e depois o terceiro princípio, que é muito popular, que é um princípio da ação e da reação. Também não preciso falar muito aqui que isso já se incorporou até ao linguajar popular, o princípio da ação e da reação, ou a lei da ação e da reação. Então, Newton, baseado nesses 3 princípios, e com uma matemática que ele também desenvolveu, o chamado cálculo diferencial e o cálculo integral, ele formulou uma teoria chamada teoria newtoniana da gravitação, ou chamada mecânica newtoniana. Nós chamamos de mecânica clássica, mecânica newtoniana ou teoria newtoniana, na qual ele descreve o campo de gravidade. O que é a gravidade? O que é a gravitação? Por que os objetos caem em direção ao centro da Terra? Então, é uma grande teoria que foi elaborada e que, como eu falei, toda teoria tem seu limite de validade. A teoria de Newton só começou, ela chegou ao seu extremo em 1905. Então, ela foi lançada no final do século XVII, 1687, 1690, por aí. E em 1905, nós vamos falar depois, Albert Einstein reformula a mecânica newtoniana e introduz a chamada teoria da relatividade especial, que é o prosseguimento da mecânica. Aonde Newton não consegue chegar, Einstein parte dali. De onde Newton não chega, Einstein parte para construir a sua teoria da relatividade especial. Vamos falar sobre ela depois. Então, a teoria newtoniana. Newton, com essa lei da gravidade, ele falou, todo mundo já estudou isso no ensino médio, quem não se lembra não tem problema, que massas se atraem. Uma massa atrai outra massa. A Terra atrai o Sol atrai a Terra atrai a Lua atrai a Terra. O sistema solar
atrai e é atraído por outras estrelas também. E as estrelas, elas se atraem para formar as constelações, para formar as galáxias. Então, a gravidade é uma força aglutinadora. As massas se atraem. Newton deu uma prescrição para essa atração das massas em 1687, mais ou menos. Isso só foi demonstrado no laboratório 111 anos depois, por um inglês chamado Henry Cavendish. Cavendish, então, em 1798, em torno de 1798, já era bem época da Revolução Francesa, né, já 1800 quase, Cavendish mostra que Newton estava certo. De fato, as massas se atraem, e elas se atraem quanto mais forte, quanto mais próximas elas estão, mais forte é a atração. Quanto mais longe elas estão, menor é a atração. Então, Cavendish prova a chamada teoria newtoniana da gravitação. Então, era uma teoria, ela ficou como teoria durante 111 anos, depois de 111 anos ela foi provada em laboratório, e ela continuou, e até 1905, que até hoje nós usamos. E muitos problemas nós não precisamos recorrer à relatividade de Einstein. A teoria newtoniana já dá uma boa descrição para o problema. Então, foi uma teoria muito importante. Depois, sempre no século XVIII, Newton, então, entre o século XVII e o século XVIII, que Newton só morreu em 1727, mais ou menos, então ele trabalha entre o século XVII e o século XVIII. No século XVIII, 1777, Lavoisier, o famoso Lavoisier, cria a teoria da combustão. Até então, o que vigorava, foi uma quebra de paradigma, era o flogisto. Então, se dizia que um objeto entra em combustão porque ele tem uma matéria dentro de si que ele expele, que ele elimina, essa matéria era chamada de flogisto, e isso leva à combustão. Lavoisier chegou e falou, não tem nada de flogisto, o flogisto não existe. O que existe é o oxigênio que permite, é o oxigênio o elemento gerador da combustão. Então, Lavoisier, ele cria a chamada teoria da combustão, já em 1777, por aí, e ele é o pai da química. A partir de Lavoisier surge mesmo a química como ciência. Então, foi uma grande teoria também elaborada, e Lavoisier acabou sendo guilhotinado na Revolução Francesa. Tem até o famoso ditado que diz: o que a França levou séculos para construir, que foi um cérebro como Lavoisier, a guilhotina, em poucos segundos, eliminou. Então, Lavoisier foi um grande pesquisador, o pai da química, praticamente o pai da química, e ele criou a teoria da combustão, eliminando a teoria do flogisto. Então, foi um grande momento para a humanidade. Nós estamos entendendo o que é a combustão. Estamos entendendo o que é o oxigênio. Depois, pleno século XIX, a famosa teoria das espécies e da evolução por seleção natural, a teoria de Darwin, que hoje a gente vê muito combatida no ensino. Aqui no Brasil tem toda uma discussão daqueles que não acham que a teoria da evolução deva ser ensinada. Bom, mas nós não estamos discutindo o aspecto político. As teorias também têm seus aspectos políticos. Vocês imaginem o que aconteceu quando Copérnico chegou e disse: não é a Terra o centro vamos dizer, na época, falava, o centro do universo, o centro do cosmos, é o Sol. Sair da Terra e passar para o Sol, repercussão religiosa, repercussão política. Então, nós estamos vivendo nesse momento, ainda se discute, né, se pode-se falar de evolução, se não é antirreligioso. É uma teoria, é uma grande teoria. Né? E Charles Darwin, né, que elaborou o seu primeiro escrito, né, que ele formulou mesmo em 1859, foi a origem das espécies. Né? No fundo, é uma teoria das espécies, a origem das espécies por meio da seleção natural, que é a chamada teoria das espécies e da evolução por seleção natural. Então, é uma teoria do século XIX, grandiosa, que é uma teoria unificadora. O Darwin começa a perceber que todas as formas de vida evoluem de uma forma primordial. Então, existe, vamos dizer assim, uma origem comum para todas as espécies. Isso foi uma revolução grande no pensamento, como continua sendo até hoje. A gente vê debates assim, religiosos e políticos em torno da teoria da evolução. Então, Darwin fez essa teoria. Todos imaginam que ele não passou na Inglaterra conservadora do século XIX, mas é uma teoria que ele fez com base em estudos prolongados. Ele começou a trabalhar nisso em 1830, quando ele partiu na expedição daquela caravela chamada Beagle, veio para os Galápagos, né? Esteve, inclusive, no Brasil, a minha cidade, da onde eu sou, Rio Bonito, aqui no estado do Rio, nós temos lá o Caminho de Darwin. Darwin por ali passou, infelizmente,
não há nenhuma preservação desse monumento histórico que é o caminho de Darwin. Então, Darwin passou pela minha cidade, por Rio Bonito, e lá acho que metade da população não deve saber disso. Então, ele esteve na América do Sul, viajou o mundo e chegou à sua teoria das espécies, né, por evolução, da evolução por seleção natural. Quer dizer, a teoria chamada teoria das espécies por meio da seleção natural. Uma teoria em torno de 1860. Olha quantas coisas estão acontecendo nessa época. As teorias sociológicas clássicas, aí nós temos aí o trabalho de Marx, a crítica ao capitalismo, também outro aspecto completamente debatido. Aqui no Brasil, só em falar a palavra Marx hoje em dia dá muitos problemas, mas nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de um pensador, de um grande pensador chamado Karl Marx. Ele faz a crítica ao capitalismo e, em seguida, vem o Max Weber e o Emile Durkheim. São outros dois que vão fazer leituras e diagnósticos e visões diferentes, né? Vamos dizer, distintas daquilo que vai ser a modernidade. Então, no fundo, Marx, Weber e Durkheim, eles constroem as chamadas, são diferentes, né? Cada um constrói a sua visão, as chamadas teorias sociológicas clássicas, e nelas eles dão o seu diagnóstico e a sua visão, né, das ideias ligadas à modernidade. Então, são teorias muito importantes para a humanidade, e elas se comunicam com as teorias, vamos dizer, das ciências naturais. Isso vai ficar claro nas nossas próximas discussões. Nessa mesma época, século XIX, mais ou menos 1880, 1875, 1880, James Maxwell, um escocês, e Ludwig Boltzmann, um austríaco, eles fazem uma nova visão da mecânica. A mecânica newtoniana era uma mecânica feita para o macroscópico. Boltzmann e Maxwell começam a trabalhar com uma mecânica que vai descrever muitos objetos ao mesmo tempo. Vai descrever um gás. Um gás tem muitas moléculas. Tem, vamos dizer, 1 trilhão de trilhões de moléculas. 1 trilhão e trilhões de átomos, né, dentro de um gás. Trilhão de trilhões, né? 1 trilhão de trilhão. Então, eles vão criar uma chamada teoria estatística da mecânica, que nós em física chamamos de mecânica estatística. Foi uma grande teoria revolucionária. Você vai trabalhar agora com muitos objetos em interação, formando um gás, por exemplo, formando um líquido, e nós vamos entender como esses sistemas formados por 1 trilhão de trilhões, né, de moléculas, como esse sistema evolui. Então, foi uma grande teoria do século XIX, é uma teoria da física. Por gentileza, Geu, vamos mudar de slide. Depois, na mesma época, o mesmo Maxwell que eu falo aqui, é o Maxwell que estava presente na teoria anterior, junto com Boltzmann, na teoria chamada teoria estatística da mecânica, ou mecânica estatística. Maxwell agora lança ele faz estudos entre 1863 e 1875, e mais ou menos em 1875, ele lança o livro chamado Uma Teoria da Eletricidade e do Magnetismo. Maxwell, então, constrói aquilo que nós chamamos de teoria eletromagnética. Ele mostra que a luz é um fenômeno que carrega um campo elétrico e um campo magnético. A luz tem eletricidade e magnetismo. E ele nos leva a compreender a relação entre o que é eletricidade e o que é magnetismo, e com isso ele constrói a chamada eletromagnetismo de Maxwell, a teoria eletromagnética de Maxwell, que foi a base de grandes tecnologias do século XX. A teoria eletromagnética de Maxwell ela é comprovada 875, ela é comprovada em laboratório em 1888 por um alemão chamado Hertz, e depois ela é usada para fazer tecnologia a partir dos estudos de Guglielmo Marconi, que lança o telégrafo sem fio, transmissão rádio, e daí vem rádio, televisão, radar, micro-ondas e comunicação por satélite, vem a internet. Quer dizer, a teoria eletromagnética de Maxwell, que lá nos idos, né, do século XIX, 1875, pareciam não servir para nada, era apenas um estudo do que é a estrutura da luz, compreender a estrutura da luz, ela hoje é a base de
toda tecnologia. Quer dizer, o mundo hoje, né, se baseia fortemente na teoria eletromagnética, que incorpora um estudo de 1831 de um físico chamado Michael Faraday, que é quem estudou a indução eletromagnética, quer dizer, a origem do gerador, a origem do motor elétrico veio com Faraday, quando ele estuda essa chamada lei da indução eletromagnética, em 1831. Mas ele fez só essa lei. Maxwell incorporou essa lei junto com outras leis e criou a teoria eletromagnética. Então, Faraday, vamos dizer, construiu um modelo, que é parte de uma teoria. Maxwell incorporou diferentes modelos, o modelo de Coulomb, o modelo de Gauss, o modelo de Ampère, e criou a teoria eletromagnética. Ele fundiu vários modelos e descobriu que esses modelos, que aparentemente podiam não se comunicar, eles se comunicam dentro de uma grande teoria, que é a teoria eletromagnética de Maxwell, que é a base da tecnologia do nosso mundo. O que nós faríamos sem a luz? O que nós faríamos sem os raios-x? O que nós faríamos sem os as micro-ondas, né? E o que nós faríamos sem a radiação eletromagnética em geral? Então, toda a modernidade, né, da nossa tecnologia se baseia nessa teoria do século XIX, que vem sendo aperfeiçoada. Hoje nós temos aperfeiçoamentos em cima dessa teoria. A teoria, vamos dizer assim, também é dinâmica, essa teoria não está selada quando ela foi construída por Maxwell. Depois, 1905, Albert Einstein lança a sua famosa teoria da relatividade especial, que é quando ele critica, é uma crítica, né? Quer dizer, ele se baseia muito na ideia do eletromagnetismo de Maxwell, quer dizer, a teoria eletromagnética de Maxwell está muito presente na teoria da relatividade especial, mas basicamente na teoria da relatividade especial, o que Einstein faz é derrubar um dos três princípios de Newton, que é o princípio da ação e da reação. Einstein diz que agora num mundo onde a velocidade da luz é a velocidade máxima de sinalização no universo, a lei da ação e da reação deixam de ser válidas. Então, a relatividade especial, ela rompe, ela faz essa ruptura com um dos princípios fundamentais de Newton na sua teoria newtoniana da mecânica. E aí Einstein quebra o princípio da ação e da reação, introduz uma modificação, então ele vamos dizer, ele aperfeiçoa, na verdade ele não aperfeiçoa, ele revoluciona, né? Não é um aperfeiçoamento, é uma mudança abrupta. Ele cria um novo paradigma, que é o absoluto da velocidade da luz, e com isso ele cria uma nova teoria, mas que complementa, ela vem aonde termina a descrição newtoniana da mecânica, inicia-se a descrição einsteiniana da mecânica através da teoria da relatividade especial. 1905. Em 2005, nós comemoramos os 100 anos da relatividade. É uma teoria muito presente em nossa vida, GPS e outras situações, né? Transformação de massa em energia é igual a mc2, né? Que é o princípio da transformação de massa em energia nuclear, por exemplo, né? O princípio da bomba de hidrogênio, né? Da famosa bomba de Hiroshima, né? Que tem seu efeito destrutivo, mas a teoria não nasceu para destruir, ela nasceu para nos fazer construir uma visão de mundo. A transformação de massa em energia e a transformação de energia em massa. Então, frutos da teoria da relatividade especial. Depois, nós temos uma grande teoria linguística, no século XX já, né, devido a Ferdinand de Saussure, que era um linguista suíço. Saussure introduz a chamada teoria do valor. Então, ele cria, né, na verdade, ele é o criador daquilo que nós chamamos de semiótica, que é a teoria dos sinais. Então, ele relaciona sinais, compreensão com a língua. Ele coloca a língua não é só um conjunto de regras gramaticais, a língua tem um processo cognitivo muito mais profundo, ligado a símbolos e significados. Quer dizer, eu não sou especialista para falar, quem sou eu para falar? Adoraria compreender melhor, mas eu estou citando porque é uma grande teoria, é uma teoria da linguística que criou a semiótica. Chama-se também teoria do valor, Ferdinand de Saussure. Uma grande teoria do século XX. Mais ou menos, ele lançou essa teoria em cursos que ele deu entre 1905 e 1910. Ele morreu, acho que em 1913. Mas vocês veem que é um período rico. Estava vindo a teoria de Maxwell, vindo a teoria da relatividade especial e a teoria da linguística, e logo em 1915, 10 anos depois da relatividade especial, Maxwell vai além. A teoria da gravidade, da gravitação de Newton, ela estava desvinculada da relatividade. O que Einstein fez? Ele funde a relatividade especial que ele lançou em 1905
com a compreensão do que é a gravidade, do que é o campo de gravidade. E aí ele lança a teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral nada mais é do que uma descrição, dentro da relatividade, do processo gravitacional. Newton descreveu o processo gravitacional sem relatividade, dentro da sua chamada mecânica newtoniana e descrição da gravidade. O que Einstein faz, depois de introduzir a relatividade especial, é trazer a gravidade para a relatividade especial. Isso traz uma mudança tão grande que surge uma nova teoria, chamada teoria da relatividade geral, que é a mãe de algumas das tecnologias que nós temos hoje, por exemplo, o GPS. Mas tem outras coisas que nós compreendemos a partir da relatividade geral. Inclusive, as viagens espaciais são corrigidas por efeitos da relatividade geral. Então, uma grande teoria, 1915, gerou a previsão de buracos negros que só foram descobertos em 2016. 100 anos depois, uma das previsões da teoria da relatividade é descoberta, que é a existência de buracos negros. Outras previsões já tinham sido comprovadas, né? Em 1919, por exemplo, né, o encurvamento da luz em campos de gravidade foi um experimento feito em Sobral, no Ceará, a famosa Sobral, por conta, né, do primeiro grande teste por que passou a teoria da relatividade geral, foi feito no Brasil. Einstein, inclusive, visitou o Brasil posteriormente, quando era vivo, esteve aqui, por conta desse sucesso, né, da sua teoria comprovado em Sobral, no Ceará. Essas coisas deixam legado, não é à toa que em Sobral nós temos hoje um grande sistema educacional público, né? O sistema de Sobral é famoso aí, Brasil e mundo afora. Então, a teoria da relatividade geral é uma grande teoria do século XX. Depois, teoria quântica da matéria e da radiação. Entre 1900 e 1925, tem uma série de desenvolvimentos que nos fizeram compreender melhor o que é o mundo atômico, o que é o átomo, como o átomo se forma, quais são os processos, qual é a mecânica, ou seja, qual é a dinâmica, como os elétrons se estruturam para formar o átomo junto com os núcleos. Então, Bohr estabeleceu o seu modelo atômico em 1913, o famoso modelo atômico que nós estudamos no ensino médio, das camadas K, L, M, né? Dos orbitais 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, aqueles orbitaizinhos que a gente vai preenchendo, era um modelo atômico de Bohr que está nas bases da chamada mecânica quântica, ou chamada teoria quântica, ou física quântica. Então, é a teoria quântica tanto da matéria, que é o elétron, que são os prótons e os constituintes da matéria, e da radiação, uma visão quântica da própria luz. Então, a teoria de Maxwell, ela nos dá uma visão chamada clássica da luz, a teoria eletromagnética de Maxwell. E a teoria quântica nos dá uma visão quântica da luz, olhando a luz não como a luz que nós vemos, mas um composto de pequenas partículas chamadas fótons. Fóton, partícula de luz. O on é partícula e fóton é luz. Então, partícula de luz, fóton. Então, a teoria quântica, ela vai estudar a matéria e a radiação dentro de outros paradigmas, que não vale mais a mecânica newtoniana. Newton também está fora da chamada mecânica quântica. É uma outra forma de ver o mundo, é uma outra mecânica que se estabelece quando nós chegamos no átomo ou quando nós começamos a falar do interior do átomo, dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons. Então, é um outro grande momento. A mecânica quântica é uma teoria que é estudada até hoje, é uma teoria que tem sempre novidades, quer dizer, é um corpo em funcionamento, é um corpo, vamos dizer, em desenvolvimento. Mas ela surge, assim, em termos de data, vamos dizer assim, o ano zero da mecânica quântica, a gente pode colocar que é 1925. Então, é uma grande teoria, e aí tem vários nomes envolvidos, né? O próprio Einstein, Paul Dirac, Heisenberg, Pauli, Bethe, tem muitos, Schrödinger, tem muitos nomes envolvidos na constituição da mecânica quântica, que é uma grande teoria do século XX, com grandes e imensos desdobramentos tecnológicos. O nosso mundo hoje, a nossa tecnologia do século XX é baseada na mecânica quântica, no eletromagnetismo, então as teorias estão nos nossos bolsos, nas nossas casas, no micro-ondas, na geladeira, na internet, a gente está o tempo todo se servindo dessas grandes teorias. Depois, a teoria das placas tectônicas, né? A teoria das placas tectônicas é uma teoria que foi desenvolvida a partir de 1900
foi mais ou menos na época do átomo do modelo de Bohr, 1912 e 1913, por um pesquisador chamado Wegener, que já falava da flutuação dos continentes, e depois, na década de 50, 53, dois outros pesquisadores, eu não me lembro bem o nome, um era, parece que chamasse Cockburn, e um outro, Carey, eu acho que era Cockburn e Carey, eram dois pesquisadores que lançaram, em 1953, a teoria das placas tectônicas, que hoje nos leva a compreender muito melhor o fenômeno dos terremotos, né? Então, os oceanos têm ligações, existem as placas, né, subcontinentais, chamadas placas tectônicas, e essas placas tectônicas, a movimentação dessas placas tectônicas é responsável por grandes tragédias de terremotos, tsunamis e outros fenômenos geológicos. Então, foi uma grande teoria, um grande conhecimento que foi adquirido, né, no século XX, já em 1953, 55, por aí. As datas eu não lembro bem, mas é em torno dessa mesma época. Por que eu me lembro bem disso? Porque foi junto praticamente com a teoria da dupla hélice do DNA, que é uma teoria de 53, mais ou menos. Muito bem, podemos passar de slide. Bom, aí nós temos a teoria da informação, também uma grande teoria do século XX, né? Uma teoria, na verdade, é uma teoria matemática da comunicação. Foi lançada por Claude Shannon em 1946, logo depois da guerra, né? Entre 45 e 50, que é uma grande teoria que tem desdobramentos de toda a informática, está tudo baseado, muita coisa baseada na teoria da informação. Foi uma grande teoria do século XX, né? Não só Shannon, mas outras pessoas contribuíram. Mas o nome-chave ligado à teoria da informação é o nome do Shannon, né? Ele fez chamado uma teoria matemática da comunicação. Então, é como ele matematiza a ideia de comunicação. Quando eu lanço uma informação, essa informação é recebida por alguém. Então, esse processo de comunicação, de recepção e decodificação da informação está dentro dessa grande teoria chamada teoria da informação, de 1946, mais ou menos. Depois, a famosa teoria dos jogos, que é uma teoria, na verdade, baseada, né, na verdade, ela está ligada a jogos econômicos, né? É a teoria que envolve aquele grande matemático, né, John Nash, um físico matemático, von Neumann, e um outro matemático chamado Morgenstern, né? Então, essa teoria dos jogos é uma teoria muito famosa, né? Que ela é uma teoria que, na verdade, ela trabalha com os jogos, mas dentro de uma perspectiva de economia. É a teoria dos jogos e do comportamento econômico. Então, tá certo. Não está certo, só queria saber se eu coloco a teoria dos jogos, está certo. Então, a teoria dos jogos é essa grande teoria, né, da década de 50 também, 46, 50. Então, ligada à economia. Quem viu aquele filme Uma Mente Brilhante, né, que fala daquele grande matemático chamado John Nash? John Nash é um dos grandes nomes envolvidos nessa teoria dos jogos. É uma teoria matemática, é uma visão matemática, né, do comportamento econômico. Bom, depois, na década de 50 também, mais ou menos 1953, a famosa teoria do DNA, de Watson, Crick e Wilkins. Eles, inclusive, ganharam o prêmio Nobel, acho que em 62, o prêmio Nobel de Medicina, por terem percebido que o DNA era composto, quer dizer, as duas fitas do DNA formam uma dupla hélice. Na verdade, uma coisa importante de dizer aqui, existe uma pesquisadora, uma cientista chamada Rosalind Franklin, uma mulher, né, Rosalind Franklin, que os estudos dela com raio-x para estudar a estrutura do DNA foram decisivos para que Watson, Crick e Wilkins desenvolvessem a teoria da dupla hélice. Quer dizer, ela ficou fora do prêmio Nobel, mas ela tem tanto mérito quanto eles três. Só que eles três perceberam a estrutura de dupla hélice. A Rosalind Franklin, ela ficou muito no estudo dos componentes do DNA. E os três autores que eu citei, eles perceberam que esses componentes se estruturam numa dupla hélice. Até para dizer também, esse James Watson, né, ele era o físico, né, ele era, na verdade, um biofísico. E o Crick e o Wilkins estavam mais ligados à biologia, né? Então, uma grande teoria do século XX que, para nós, é fundamental. Toda a questão do sequenciamento genético, estudo de vírus, formação de vacinas, isso se beneficiou grandemente. Bom,
A gente sabe que o projeto Genoma é fruto, né, da teoria da dupla hélice do DNA. Então, grandes projetos, né, dentro da genética vieram a partir desse conhecimento da teoria da dupla hélice, que foi uma grande teoria do século passado. Teoria unificada eletrofraca foi uma teoria que mostrou que algumas forças, um tipo de força que existe dentro do núcleo atômico, ela tem uma origem em comum com a teoria de Marx, o eletromagnetismo. Quer dizer, a eletricidade e o magnetismo, que são estudados na teoria de Marx, que estão unificados, né? A teoria de Marx é uma teoria da eletricidade e do magnetismo, por isso nós chamamos de teoria eletromagnética. Na verdade, se descobriu depois, na década de 60, que essa teoria não está sozinha. Existe uma teoria ligada a uma interação chamada interação nuclear fraca, que é uma interação que existe dentro do núcleo atômico e que é responsável pelos decaimentos, quer dizer, um núcleo atômico emite radiação e se transforma em outro núcleo atômico. Então, essa teoria das transformações de núcleo atômico por emissão de elétrons e radiação chama-se teoria das interações fracas, que é uma força segregada ao interior do núcleo atômico. No entanto, essa teoria unificada eletrofraca, ela mostra que essa força que existe dentro do núcleo atômico tem uma origem em comum com a teoria com a força eletromagnética. Então, lá no início do universo, no universo primordial, há 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás, o que havia era uma força chamada força eletrofraca. E à medida que o universo foi se resfriando, a eletricidade e o magnetismo foram para um lado e a interação nuclear fraca ficou presa dentro do núcleo atômico. Foi para o outro lado. Então, a força eletromagnética está nos elétrons e faz os elétrons se ligarem aos núcleos atômicos, mas no interior do núcleo atômico nós temos uma das forças, existem duas forças no interior do núcleo atômico, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Essa teoria unificada eletrofraca, ela mostra a origem comum da eletricidade, do magnetismo e da força fraca. Depois, complementando essa teoria, vem o chamado modelo padrão das interações fundamentais, ou o modelo padrão da física de partículas, que mostra que tem uma terceira força, que, na verdade, está junto com todas as outras, com essas outras duas, com a eletrofraca, eletromagnética, fraca, e tem uma outra força que está dentro do núcleo atômico, que prende os prótons e os nêutrons para formar o núcleo, chamada força nuclear forte. É redundante mesmo, força nuclear forte. Essa força tem uma origem comum também. Então, o modelo padrão, ele nos mostra que, aparentemente, forças muito distintas, elas têm uma origem em comum. E esse modelo padrão, na verdade, é uma construção intelectual que vem da década de 20 e ainda não terminou. Mas já deu 23 prêmios Nobel, como a gente vai falar na próxima discussão. E, finalmente, a teoria do Hot Big Bang, a famosa teoria do Big Bang, que também é uma teoria que começou a ser desenvolvida no início do século XX, né, com as primeiras observações cosmológicas, e vem sendo construída ao longo do tempo. Muitos nomes, grandes nomes, estão ligados à teoria do Hot Big Bang, que é uma grande teoria da física. Tão grande, tão bonita e tão popular que inspirou até aquele famoso seriado, né, Big Bang Theory, né, com o famoso Sheldon. Então, nós temos essas grandes teorias. Existem outras, essa é a visão que eu estou trazendo hoje, é limitada, e aí nas próximas discussões, né, dessa teoria, dessa física cidadã, eu vou tirar algumas teorias, sobretudo as da física, que é das quais eu posso falar. Infelizmente, eu não tenho capacidade de falar da teoria da informação, teoria dos jogos, da teoria da dupla hélice do DNA. Espero podermos convidar pessoas para virem aqui no canal, poder falar dessas outras grandes teorias das quais eu não estou habilitado a falar. Estou citando para mostrar que o século XX, né, quer dizer, nós temos um acúmulo de grandes teorias. Ageu, por favor, eu já estou começando a pensar em finalizar. Passando para... Aqui está, essa camiseta aqui, está lá, o modelo padrão das interações fundamentais. Essa camiseta aqui tem a equação completa das forças que regem 4% do universo visível, que estão descritas nesse chamado modelo padrão do qual eu falei, que já deu 23 prêmios Nobel. Esse aqui é o professor John Ellis, uma pessoa fantástica, um escocês simpaticíssimo, competentíssimo, foi diretor do CERN, né, da Organização Europeia da Energia Nuclear, e ele é um grande propagador, um grande pesquisador que deu muitas contribuições para a compreensão do modelo padrão. Então, ele está vestindo essa camiseta
Ele foi nosso professor na minha escola de doutorado. Quando eu fiz doutorado, nós tivemos um curso dado pelo John Ellis, que é uma pessoa simpaticíssima, um grande amigo da América Latina, grande amigo da física da América Latina, uma pessoa excelente. Então, essa camiseta aqui, com 4 linhas, pena que não está muito visível, mas ela reproduz as equações fundamentais do modelo padrão. Quem quiser ter acesso a até a camiseta e quiser também ter acesso a essa equação, basta entrar no Google e colocar, por exemplo, camiseta modelo padrão. Vocês vão ver. Ou então, quem quiser colocar modelo padrão, vocês vão ver essa equação, ter essa equação à disposição. É uma simbologia, né, que incorpora muitos fenômenos da natureza. 4% do nosso universo são descritos por essas 4 linhas aí. Vamos passar. Então, esse é o modelo padrão. Sobre ele nós vamos falar nos próximos encontros. Por favor, Ageu, o próximo. Estética e simplicidade. A ciência, uma grande teoria, ela tem que ter simplicidade. Os princípios são simples. O que coordena uma grande teoria são ideias, premissas simples. E a teoria também deve ter um apelo estético. É uma teoria que tem que ter uma matemática bonita ou uma formulação bonita, elegante. A elegância faz parte das teorias físicas, como dizia o grande, insubstituível Paul Dirac. Aqui, só para vocês verem, a beleza que tem nesses 4 compassos em dó menor da Quinta Sinfonia de Beethoven. Então tá aqui, tan 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 tan, pá 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 pá. Tá aqui. É isso. Em jovem, né, na minha juventude, eu estudei música, fui músico de orquestra, fui violinista de orquestra, e né, a gente tinha grande felicidade. Quando tocava a Quinta Sinfonia, a gente vê que uma sinfonia de quase 50 minutos se desenvolve, se complexifica a partir desses 4 compassos simples, desse tema muito simples, pá, 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 pá. Então, isso é o que tem numa teoria. Você parte de ideias muito simples e depois você tem todo um desenvolvimento, aquela estrutura vai ganhando estética, beleza e complexidade. E no caso das teorias científicas, aplicação. Qual é a aplicação da Quinta Sinfonia de Beethoven na nossa vida? Ela nos traz beleza. Poder ter beleza, poder usufruir de beleza na vida, não deixa de ser uma grande aplicação. Então está aqui, simplicidade e estética. Quinta Sinfonia de Beethoven. Vamos lá? O outro. Próximo slide. Simplicidade e estética. Olha aqui, as equações de Einstein da relatividade geral. Essa equação aqui, inocente, que simbologia bonita e pequena. Daqui saem buracos negros. Daqui sai encurvamento das ondas, da luz em campos gravitacionais. Daqui saem muitos fenômenos, daqui sai o GPS. Então, olha como uma equação simples, bonita, simplicidade, estética, é bonita. Isso numa camiseta é bonito. Essa aqui é a famosa equação de Dirac, a equação de Paul Dirac, que era esse físico da estética e da simplicidade. Essa equação aqui, ele colocou nessa forma. Essa equação, na verdade, ela é tão grande que ela não cabe nessa parte. Se a gente for estudar essa equação a fundo, ela é maior do que toda essa página, muito maior. Mas ele conseguiu sintetizar, porque ele dizia que a gente tem que buscar a estética, a ideia simples. O que Paul Dirac fez nessa equação? Ele unificou 2 teorias da física diferentes. Ele unificou a física quântica, a mecânica quântica, com a teoria da relatividade. Eram 2 teorias que não se comunicavam. Paul Dirac juntou essas 2 teorias para estudar a estrutura do elétron. Então, essa equação aqui é chamada equação de Dirac para o elétron. O que mudou a nossa visão do que é o elétron, e muitas das coisas que nós temos no mundo hoje, tratamento de câncer, vem dessa equação. A tomografia por feixe de elétrons e a tomografia por emissão de pósitrons. Com essa equação, por argumentação puramente abstrata e matemática, ele mostrou que na natureza deveria existir uma coisa chamada antimatéria. Ele previu por argumentação matemática, e isso apareceu. Então, essa equação é muito bonita, simples. Eu tenho várias camisetas com essa equação, e muitos estudantes de física no Brasil também têm essa camiseta em várias versões, mas é uma equação que mostra simplicidade e estética. A ciência busca a beleza também, junto com a arte. Vamos em frente? Simplicidade e estética. Essa grande escritora do século XX, Gertrude Stein, escreveu esse poema simples, está aqui. A rosa é uma rosa que é uma rosa, né? Amor extremo, né? Quer dizer, loveliness. Lovely é
como poderia traduzir lovely? Bonito, né? É bonito, lovely. Bom, lovely is extreme. Extra gators, loveliness extreme. Sweetest ice cream, pages, ages, pages, ages, page, ages. Uma coisa simples, um poema simples. Está escrito, esse poema faz parte de uma obra chamada Sacred Emily, né? Então tem esse poema da Gertrude Stein, que é dessa época, e que mostra a busca da simplicidade. Então, a literatura está em busca da simplicidade, a ciência está em busca da simplicidade. Pode passar uma página, por favor? Um slide, por favor? Simplicidade estética na moda. Olha aqui, Gabrielle Chanel, Mademoiselle Chanel. 1928, essa fotografia, ela tira a mulher daquelas roupas complicadas que as mulheres na década de 20 ainda usavam, remanescente do século XIX, e bota a mulher de calça comprida, camiseta de marinheiro, cabelo curtinho, ela corte Chanel, que a gente usa até hoje, né? Então tá lá, Gabrielle Chanel, ela buscou a estética na moda, Dirac buscou a estética e a simplicidade na física, Gertrude Stein buscou a estética e a simplicidade na poesia. Então, nós estamos numa época em que o mundo está mudando. A mudança vai na ciência, a mudança vai na arte, a mudança vai nas ciências humanas. Nós estamos buscando novas formas de pensamento, nos liberando de pesos do passado. Olha a mulher. Quando que uma mulher, em 1920, podia usar uma roupa dessa? Então, a Chanel é uma pessoa muito interessante nesse sentido. Ela também revolucionou vamos dizer, a roupa da mulher. A mulher, isso aí teve uma consequência, inclusive, na mulher que trabalha. Já precisa uma mulher ir para trabalhar com chapéu, várias saias, espartilho, bota, cabelo amarrado. A mulher vai assim trabalhar leve, né, flutuante, né, entrando no mercado de trabalho. Então, tem todo um movimento que as teorias da ciência, elas absorvem das mudanças que o mundo está sofrendo. Dirac, então, era um grande propagador dessa ideia. A ciência, ela tem que ter beleza, tem que ter estética e tem que ter simplicidade. Vamos passando, por favor. Próximo slide, Ageu, por gentileza. Paul Dirac dizia isso, a beleza é o método. Então, ele dizia, o método de se fazer ciência está na busca da beleza. Então, ele coloca a simplicidade e a estética como critérios também a serem obedecidos para a construção de uma teoria. O professor Paul Dirac, eu tive a oportunidade na vida de ter aulas com ele, de ter participado de debates em que ele nos orientava, nos instruía, e era absolutamente assim, tocante a gente ver ele falar da relação entre beleza, estética e física. Então, ele era um grande físico, foi prêmio Nobel de Física, junto com Albert Einstein, foram os dois maiores físicos teóricos que nós tivemos no século XX, e o Paul Dirac era essa pessoa que sempre trabalhava o critério da beleza, o critério da estética, da simplicidade dentro da ciência. Ele foi até atacado por isso também, mas ele superou todos os obstáculos, ele previu a existência da antimatéria, porque ele buscou compreender a natureza com simplicidade, e ganhou o prêmio Nobel pela previsão da existência de antimatéria. Então, eu estou colocando isso porque, para não pensar que as teorias científicas, elas são coisas muito árduas, né, ortogonais à beleza, ortogonais à estética, não, elas têm que buscar. O Dirac sempre dizia que, tá aqui, a frase dele é essa, a beleza é o método da ciência. Pode passar, por gentileza. Estou quase acabando, quase finalizando. O projeto do conhecimento, então, para ter conhecimento, formar grandes teorias, nós temos que pensar numa boa escola. Então, uma escola que seja anti-enciclopédica, aquela escola de armazenamento na cabeça. A gente tem que gerar uma escola que induza o estudante a ter pensamento crítico, que induza o estudante a trabalhar a autonomia dentro da cooperatividade, liberdade de criação, isso aí era muito dito por Einstein, né? A gente tem que ter assim, o pensamento tem que estar livre para a criação, compreender o contexto, a gente tem que compreender a nossa época, quais são as questões da nossa época, quais são as questões com as quais eu devo me envolver para obedecer, para trabalhar numa teoria, e se a pessoa for gigante, até criar uma teoria. Né? Não é o meu caso, mas é o caso de alguns grandes pensadores que criaram teorias porque eles compreenderam o contexto da sua época. Identificação de paradigmas. Quais são os paradigmas que têm que ser quebrados para se criar uma nova teoria? Geocentrismo,
para heliocentrismo. Lei da ação e da reação deixa de valer, entra a teoria da relatividade. Darwin também quebra o paradigma, né, só da criação. Ele entra com o paradigma da evolução e a sobrevivência pela adaptação das espécies. Então, a gente tem que compreender quais são os paradigmas vigentes em nossa época e perceber até que ponto esses paradigmas têm que ser válidos e obedecidos. Será que eu não posso quebrar um paradigma e criar uma nova teoria? É uma questão difícil, mas é assim que foram criadas as novas teorias. Depois a gente se pergunta, qual é o preço de uma teoria? Quanto que eu pago na minha casa para usar a teoria da relatividade? Ou quanto você paga na sua casa para usar a teoria eletromagnética de Maxwell? A gente paga a conta de luz, tá certo? Paga a conta de eletricidade. Mas se eu fosse ter que pagar a Maxwell, já pensou ter que pagar a Maxwell pela criação dele, ter que pagar o Einstein, ter que pagar o Dirac pela compreensão do elétron? Então, a gente não paga esses autores, a gente paga depois quem se beneficia da ciência que faz a tecnologia. Nós vamos discutir isso nas próximas transparências, nas próximos encontros. Mas a pergunta é, quanto vale uma teoria científica? Qual é o preço de uma teoria científica? Vamos em frente? Finalizando. Conhecimento, aplicação e significado. Bom, eu não vou nem levar a esse ponto, mas aqui, olha que equação simples. Poucos símbolos. Essa equação aqui, rotacional de E igual a menos blá, 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 B. Essa equação é a equação da chamada indução eletromagnética de Faraday, de 1831. Sem essa equação, nós não teríamos praticamente eletricidade. Essa equação foi incorporada por Maxwell na década de 1860, 1870, para criar a teoria eletromagnética. Mas é a equação responsável por grande parte da tecnologia que nós temos em casa. Provavelmente 90% da nossa teoria, quer dizer, da nossa comodidade, né, tecnológica em casa, se baseia nessa equação. E essa equação aqui, ó, H vezes psi igual a E, é a equação fundamental da mecânica quântica. Então, aqui dentro está resolvido o átomo, está compreendida a radiação eletromagnética do ponto de vista da física quântica. Aqui dentro tem uma grande tecnologia que nós usamos também em nossa casa, efeito fotoelétrico e tantas outras. Está completa a nossa compreensão do que é o átomo, do que é a luz emitida pelos átomos, quando você aquece um material, um metal, e ele emite luz, nós compreendemos a partir dessa equação. Então, essas equações hoje servem para muita coisa. Tem todo mundo, um capital, tem um capitalismo gigantesco gerado por essas equações. Então, elas hoje até servem mais do que significam, mas quando elas foram lançadas, elas não serviam para nada, mas elas significavam muito. Então, o conhecimento ele vai muito nessa dicotomia, nessa dialética, significado e aplicação. Então, a teoria ela pode hoje não ter aplicação, mas ela tem significado. Lá na frente, 100 anos depois, isso vai ter uma aplicação. 80 anos depois, ou até às vezes 2 anos depois. Depende da nossa capacidade de gerar tecnologia a partir das formulações científicas, das outras palestrinhas que nós vamos tendo. Por favor, agora, eu acho que é a última mesmo, o último slide. Papel fundamental da filosofia, nunca vamos nos esquecer que esses pensadores, Paul Dirac, Prêmio Nobel de Física, Werner Heisenberg, Prêmio Nobel de Física, Cheng-Ning Yang, Prêmio Nobel de Física, Abdus Salam, Prêmio Nobel de Física. Esses e muitos outros, Niels Bohr, que eu não coloquei aqui, Eugen Wigner, que eu não coloquei aqui, todos eram grandes conhecedores de filosofia e sempre disseram, com alguns deles eu tive aula com Dirac, tive aula com o professor Yang e tive aula e trabalhei dentro do grupo do professor Abdus Salam durante o meu período de doutorado e de pós-doutoramento. Então, essas pessoas sabiam muita filosofia e colocaram a filosofia dentro da sua ciência. Ganharam o Prêmio Nobel de Física. Eu não tive aula com Werner Heisenberg, porque quando eu comecei a fazer o doutorado ele já era morto, mas eu tive aula com um ex-discípulo dele, chamado Paulo Budenich, que era o diretor da nossa escola de doutorado na Itália, e o professor Budenich era um fiel pupilo do Heisenberg, que também era um grande filósofo.
conhecia muito a filosofia. Então, eu estou falando de físicos que ganharam o prêmio Nobel e que eram grandes pensadores, né? Incorporaram seu conhecimento filosófico para construir as teorias que deram a eles os seus prêmios Nobel. Paul Dirac ganhou o prêmio Nobel pela sua equação, a equação do elétron. Werner Heisenberg ganhou o prêmio Nobel pela instituição da mecânica quântica, da física quântica. Chen-Ning Yang ganhou o prêmio Nobel pela descoberta de um efeito muito especial no interior do núcleo atômico, nos decaimentos nucleares, perdão, e o professor Abdus Salam ganhou o prêmio Nobel, ele foi um dos 3 ganhadores do prêmio Nobel, juntamente com 2 americanos, Glashow e Weinberg, pela compreensão de que as forças eletromagnéticas e as forças nucleares fracas, elas têm uma origem comum no que eles chamaram de teoria eletrofraca. Então, não é uma teoria de eletricidade fraca. Eletrofraca significa eletromagnetismo, eletricidade, magnetismo, e o fraco significa interação, força nuclear fraca. Então, são prêmios Nobel que incorporaram muito de seu conhecimento filosófico à física que faziam. E agora eu acho que é o último slide, realmente. Por favor, Ageu. Então, conhecimento é isso, subjetividade e a abstração. A subjetividade está nas premissas que você traz para a tua teoria. A abstração, porque você precisa pensar fora do teu mundo. Você tem que abstrair. Tanto quanto na arte, na ciência, a abstração é fundamental. Contextualização, compreender o teu mundo, os problemas do teu mundo, compreender o fluxo da ciência, construir um grande projeto, quer dizer, toda a ciência é baseada em projetos. Cooperação é fundamental e multiplicidade de visões. Jamais você tem que complementar com outras visões, outros saberes, outras metodologias. É o todo que faz a ciência. Então, são partes que constituem o todo, mas quem faz a ciência é o visões, ser combatido, sofrer o conflito, ser contradito, debater a tua ideia, tentar trazer a tua ideia e batalhar pela tua ideia. Isso é fundamental no mundo da ciência. E, por finalizar, só deixando meu e-mail aqui, para quem quiser, está no último slide, agora que o Ageu vai colocar para nós. Então, eu sou do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né? Para o cidadão que não conhece, é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, fica na URCA, no Rio de Janeiro, é um centro de pesquisa ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Meu e-mail é elaiel@cbpf.br. Estou às ordens para trocar ideia com um cidadão que quiser obter referências ou quiser trocar alguma ideia, mas o que a gente está tentando fazer para finalizar o encontro de hoje é trazer o nosso mundo para a cidadania, mostrar que ciência e cidadania andam de mãos juntas o tempo todo. A ciência precisa do cidadão e nós, cidadãos, né, que fazemos ciência, mas somos, sobretudo, cidadãos, também precisamos da ciência. Todas as ciências, todas. Quando eu digo ciência, eu estou falando de arte também. Não estou falando só de ciência que tem equação. Ciência sem equação é muito importante também. Todo conhecimento humano forma, né, essa cadeia, né, de ideias, né, que vão fazendo o mundo se movimentar. Então, é isso que nós estamos tentando fazer aqui no Professor Global, prestar contas também daquilo que a gente faz, do que é o nosso mundo, dos encantos de nosso mundo, do mundo da ciência, da pesquisa, do mundo da universidade, dos desencantos também, né? Não vivemos num nirvana, nem num paraíso, a gente vive num mundo onde existe debate, onde existem muitas imperfeições, mas o mundo da ciência tem uma grande coisa, ele tenta batalhar sempre na base do diálogo, ouvindo o outro, sendo ouvido pelo outro, sem lacração. Então, lacração não faz ciência. Eu não conheço nenhum grande cientista que tenha lacrado nada na vida dele. A única coisa que tem de lacre na ciência é a nossa morte. A morte é que nos lacra e acabou. Um abraço a todos, felicidade a todos aí nesse mundo de pandemia e, se Deus quiser, na próxima semana vamos estar discutindo algumas dessas teorias e suas implicações. Então, boa noite ao Ageu, muito obrigado pela parceria a essas altas horas, já é 00:08, agradecer ao Samuel também, e a equipe do Professor Global, que tem sempre preparado, né, a possibilidade para que a gente, nessas noites de sábado e de domingo, ou nas tardes de domingo, possamos fazer esses encontros com a comunidade
né? Ciência para todos, né? Todos também podem fazer ciência. Basta querer e ter as oportunidades, né? Usar as oportunidades que às vezes a vida pode oferecer. E se não tem a oportunidade, batalhar para tê-la. Mas o que é importante é que nós estamos criando essa ligação. A ciência é cidadã e o cidadão gosta de ciência. Às vezes ele está fora do debate da ciência, porque a mídia dedica pouco tempo. A mídia dá notícias científicas. Isso aqui numa outra discussão e coloco de novo. Vamos batalhar para que uma grande rede de televisão, por exemplo, ou até um rádio, um programa de rádio, devote 40 minutos por semana ao trabalho que é feito numa universidade. Vamos pegar a Universidade Federal de Tocantins, Universidade Federal do Maranhão, universidades federais do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste. Vamos buscar nas universidades fazendo pesquisa, pós-doutorandos, professores, né, cientistas, para falar da pesquisa que está se fazendo. Não é esperar a pandemia para achar que agora a salvação vem da ciência. Vem sim, vem da ciência, que a vacina é o produto da ciência. Sim, a vacina para falar de ciência e cumprir uma obrigação. Vamos botar um programa de ciência às 9 horas da noite, numa televisão, ou num programa de rádio, trazer a ciência para o cidadão. Né? Então, eu acho que isso é importante. Nós estamos fazendo esse esforço, é um grão de areia no oceano, mas e a área nós nos colocamos, não esperamos sobre as grandes teorias científicas do nosso século. Saúde, felicidade.